Ele que é engenheiro eletricista, facilitador da Coprel. Eu não sei se eu vou acertar o nome de cara, né? Porque o nome dele é um nome que ele até vai nos contar depois a origem do nome. Ayrton Azolim, ou pode ser Ayrton Azolim. Qual é a pronúncia certa? Bom dia. Bom dia, Paulinho. Bom dia, ouvintes da Rádio Cruz Alta. É um prazer estar falando com vocês aqui desse importante investimento. E realmente meu nome aqui não é comum. Eu venho da origem mais da região da fronteira. E lá é comum esse nome, e tanto Ayrton como Ayrton na faculdade era mais conhecido como Ayrton. Mas na família chamam como? Ayrton, então é Ayrton. O que vale é o que o pai e a mãe falaram, né? Mas seja muito bem-vindo ao programa. A gente está muito feliz em saber que a Coprel sempre teve uma parceria muito legal com Cruz Alta, especialmente com o interior do município, e agora vem com essa subestação, a Cruz Alta 4, que é um investimento significativo num momento em que o país não passa por grandes investimentos. E a gente tem dois exemplos muito bem claros em Cruz Alta hoje. Na verdade são três: a expansão da CCGL nas suas atividades, a implantação da Soli 3, que está começando a se tornar uma realidade, e esse investimento significativo da Coprel nessa subestação. Ayrton, eu fico pensando assim, você como engenheiro eletricista deve ser uma coisa muito básica para ti falar sobre isso. Se a gente vai ter um investimento maior e uma capacidade de produção maior, nós temos que ter uma capacidade também energética maior. Foi assim o pensamento da Coprel? Como é que vocês desenvolveram essa ideia para essa nova subestação? Perfeito, Paulinho. É bem por aí mesmo. A gente tem uma política na Coprel, dentro do nosso planejamento estratégico, a gente procura sempre estar à frente do mercado. O que significa isso, né? Quando uma grande indústria, uma grande carga, ou o pessoal do agro, né, sejam graneleiros ou irrigação, pretendem instalar alguma carga, algum consumo de energia na região, a gente tem que ter energia disponível para atender. Porque todo movimento que a gente for fazer, um exemplo de uma subestação, né, a gente está falando aí de quase 2 anos para efetivamente entrar em operação um empreendimento desse. Então, uma subestação de energia, como a que a gente vai estar fazendo, já está fazendo aí em Cruz Alta, é a 7ª subestação da Coprel, é o principal investimento da Coprel no ano. Esse ano a Coprel conta com um investimento robusto aí na casa dos 130 milhões só em rede de distribuição. Se contar a geração, né, de energia, novas usinas, a própria Telecom, a gente chega quase a 250 milhões de investimentos só para 2026. E dentro da área de distribuição, que são as redes, né, a energia elétrica que chega até as propriedades, até as indústrias, a gente está falando do investimento de 41 milhões só aí na subestação de Cruz Alta. Então, realmente, ele é o investimento mais importante da Coprel no ano. Ele vai adentrar ainda 2027, né, pelos prazos da execução das obras. Mas é pensar numa subestação hoje, Paulinho, é pensar em atender as cargas que vão entrar em Cruz Alta por 20, 30 anos, no mínimo. Então, a gente está projetando uma subestação com 2 transformadores, uma subestação de 69 mil volts, a tensão, né, conectada em rede básica, um nível de confiabilidade é o que tem que ser mais confiável hoje no setor elétrico. E a gente está falando de 2 transformadores de 25 MVA. O que significa isso, né? É ter capacidade hoje de atender a região de Cruz Alta por 20 anos, no mínimo. A gente já vai contar com 2 transformadores que eles atuam em redundância, né? Quando um transformador, que é o coração da subestação, né? Quando um falha, o outro vai dar o atendimento, vai dar suporte. Vamos seguir conectados na rede da antiga CE, né? Hoje é CPFL transmissora.
A gente segue conectado com 6 alimentadores ali na subestação. Então, o sistema de Cruz Alta hoje, seguramente, Paulinho, a gente pode afirmar que é o sistema mais robusto que a gente tem nos 72 municípios da área de atuação da Coprel. Eu acredito, né, porque os números eles são bem intensos. Claro que a pessoa que não entende agora, o que é mais leigo em termos de energia, mas são dois transformadores de 25 MVA, né? Então, essa capacidade de energia, eu não tenho assim uma ideia, mas eu acho que você pode nos explicar quantas pessoas podem serem beneficiadas. A gente sabe que vocês têm um planejamento de beneficiamento de famílias, né, e também de empresas. Mas assim, abasteceria quantas pessoas mais ou menos? Trazendo isso transformando em um dado tangível, né, Paulinho, isso que tu trouxe, bem importante, né? Para tu ter uma ideia, hoje o atendimento de toda a carga de Cruz Alta, atendida pela Coprel, né, que abrange aí 8 municípios da região, né, todo atendido pelo sistema de Cruz Alta, a gente triplica a disponibilidade de energia em relação ao que tem hoje. Então, garante um atendimento, um crescimento vegetativo da carga aí nesses 20 anos que eu comentei. Além de Cruz Alta, né, Paulinho, vale destacar que a gente fala subestação Cruz Alta porque é onde vai ficar construído o empreendimento, né, vai ficar operando o empreendimento em Cruz Alta, mas vai beneficiar todo aquele lado ali que vai a Pejuçara, também Boa Vista do Incra, Salto do Jacuí, vem até próximo à Fortaleza dos Valos, todo lado ali do Boa Vista do Cadeado, né? Esse lado que vem a Cruz Alta, Ibirubá, Santa Bárbara, toda essa região aí também vai ser atendida pela subestação. Além da região que em direção a Tupanciretã, então são 8 municípios que serão atendidos pela subestação, além de conectar, fazer o atendimento de energia elétrica da Soli 3, né, Paulinho? A gente tem, que Cruz Alta a gente tem uma ligação muito forte, né, desde a época da irrigação, das primeiras irrigações da Coprel, falando aí de 20, quase 30 anos atrás, Cruz Alta foi pioneiro, né, e a Coprel junto com o time do Teles aí da Cruz Alta, né, e Focken, de Panambi, enfim, parceiros aí que na época pensavam fora da caixa, visto muitas vezes como sonhadores na época, que enxergaram um potencial muito grande na região e hoje é o maior polo de irrigação dentro da área da Coprel, dos 72 municípios da Coprel, é a Cruz Alta e região, né? Então a gente tem uma ligação muito, muito forte com Cruz Alta e quando a gente teve a notícia da Soli 3, desde a época do planejamento e aonde iria se instalar a Soli 3, a gente já entrou no circuito, até pela relação que a gente tem, não só com a prefeita Paula, né, e aí eu já destaco e faço um agradecimento aí especial a toda a administração pública, aí, especial a doutora Paula, né, que tem essa visão, também pensa fora da caixa e consegue atrair esses investimentos. E na época, tanto com ela, mas também com o time da Cotripal, Cotrizal e Cotrijal, 3 cooperativas do agro, que a gente tem uma relação muito forte, né? São co-irmãs, apesar de nós, a Coprel estar no ramo da infraestrutura, mas temos esse laço cooperativo aí que a gente tem uma relação muito próxima. Então, desde quando se cogitava onde se instalaria a Soli 3, a gente sempre direcionou para Cruz Alta em função dessas previsões de investimentos e da robustez do sistema elétrico, né? Porque para atender uma planta da envergadura, do porte da Soli 3, precisa ter realmente um sistema confiável, robusto e que vá atender tranquilamente com energia. Eu acredito que... Eu estava pensando aqui, né? Você começou a falar sobre ali o Teles e o início dos pivôs e da irrigação em Cruz Alta. Aquele foi Claro que os passos do crescimento da Coprel, eles são significativos. Só quem não conhece, que não sabe. Pequenas centrais hidrelétricas, rede distribuída com muito mais qualidade, entrando numa área tão legal que você gosta também muito, que é essa parte da
internet, né, da tecnologia, da coisa nova, mas eu imagino como foi o desafio na época da Coprel poder levar energia para agricultores que queriam colocar pivôs irrigadores nas suas propriedades há 20 anos atrás. Esse foi um grande passo. E a Cruz Alta 4, que beneficia não só Cruz Alta, como você falou, mas também outros municípios da região, ele é um outro passo significativo que a Coprel está dando. Tu pode concordar comigo nessa afirmação? Exatamente, é bem por aí, Paulinho, porque na época era desafiador de conseguir atender um pivô na época que era uma carga nova, hoje diferente de uma residência, né, até mesmo de uma indústria, que a carga de irrigação, ela, quando é acionada, ela entra a plena carga, né, todo o bombeamento, o giro do pivô, e todo ele entra no mesmo horário, né, então 21h30 ali, são acionados os pivôs e o sistema elétrico tem que estar adequado para suportar essa carga, né. No início era desafiador, a gente aprendeu muito, né, foi um aprendizado inclusive para o produtor, porque era uma tecnologia nova, o próprio fornecedor dos pivôs, né, que estava aculturando esse equipamento na nossa região, isso muda bastante, né? E o desafio da gente conseguir atender com energia elétrica, o Marcos Eide aqui, que é um entusiasta também da irrigação, na época ele era o engenheiro responsável, ele tem histórias assim maravilhosas do sufoco que foi para a gente conseguir botar os primeiros pivôs a rodarem. E de lá para cá a gente teve que realmente fazer grandes investimentos no sistema elétrico. Os próprios produtores, Paulinho, eles na maioria das vezes precisam aportar recursos também para a gente reforçar essa rede, porque de nada adianta também ter a subestação e não ter rede de distribuição, os postes, né, os cabos que chegam até os pivôs suficientes para atender essas cargas. Então, até a gente, alguns produtores até têm uma certa dificuldade de entender, mas eu estou pagando um monte para conseguir ligar um pivô. É que realmente são cargas extremamente robustas, né, e que se aquela demanda que ele contrata, aquela potência que ele contrata não estiver disponível quando efetivamente ele vai precisar, de nada adianta, né? Então ele tem que, quando ele precisar ligar o bombeamento dos pivôs, ele tem que ter a energia disponível e capaz de suportar aquela entrada de carga. E a questão, desculpa te interromper, mas eu acho que é uma questão bem importante que você está pontuando, que é esse fato da propriedade rural também, há 20, 30 anos atrás, ela tinha um tipo de consumo de energia elétrica, que eu considerava sempre o mínimo do mínimo, né? E hoje ela tem propriedades rurais, quer dizer, a maioria tem um consumo que casas dentro da cidade não tem o consumo, porque ela tem a extensa área da propriedade, da sede, a iluminação, todo mundo hoje está conectado na tecnologia, tem geladeiras mais modernas, chuveiros elétricos, tem ar-condicionado, né? O que antigamente, se a gente for falar a verdade, era muito difícil se ver um ar-condicionado no interior, e hoje a gente vê, tem um ar-condicionado vários na sede da propriedade, e aí também tem na casa de quem cuida da propriedade, do funcionário 2 e 3. Isso aí foi um desafio significativo para a Coprel. Exato. A gente costuma dizer, né, que hoje uma propriedade rural, uma empresa rural, né, são empresários lá que tem que ter, né, hoje tem propriedades que além das suas residências, o conforto, como tu disse, quanta coisa se agregou de consumo, né, para tu ter o conforto, né, e a gente só consegue isso se vai ter energia disponível. E aí quando tu soma também numa região como a nossa aqui, né, Paulinho, que tem lá muitas vezes o produtor consegue investir na sua armazenagem de grão, tem o seu pivô de irrigação, sabe? Tem todo um contexto que realmente precisa ter energia elétrica. A gente tem, no setor elétrico, a gente troca informações, conversa com muita gente do país inteiro, até aqui do próprio estado. E o quão desafiador é
administrar regiões que não têm capacidade de suprir com energia elétrica com qualidade, né, de forma confiável, extremamente alinhado com a economia local, onde tu tem energia elétrica de qualidade, tu tem uma economia pujante, né? A gente diz que o crescimento da energia, do consumo de energia, ele está atrelado ao PIB. Então, só para você ter uma ideia, na Coprel a gente tem crescido o consumo de energia em torno de 11% a 15% ao ano. Traduzindo isso, significa que a gente tem PIB na região da área de atuação da Coprel de 11% a 15%, né, Paulinho? Então, realmente, isso é reflexo na veia, assim, da utilização da energia elétrica, não só para conforto, mas também para produção, né, para transformar insumos e gerar renda nas propriedades e nos municípios, né, onde a gente atua. E essa questão aí do crescimento atrelado ao PIB é uma boa informação, né, que a gente tem um PIB que está crescendo. Pena que os investimentos no país não crescem, né, o PIB não cresce a esse número, né. Agora tem uma coisa que eu acho muito importante a gente também deixar claro para os nossos ouvintes, que é a infraestrutura que se tem por trás disso. Porque não é levantar não é levantar um postezinho aqui ou outro lá. Tem toda uma cadeia energética de interligação, como por exemplo as torres de transmissão que mostram. Claro que eu sei que isso aí faz parte do métier da Coprel, a Coprel está acostumada a lidar com isso, mas eu vi você falando ali que para 2027 já querem ter uma situação já de início das operações. Fala um pouquinho sobre essa infraestrutura e os números dessa infraestrutura, que você passou alguma coisa ali dos transformadores, de como seria e tal, mas eu quando eu li a notícia, eu lembro, me chamou muita atenção, porque eu acompanhei nos meus passeios aí no interior, naquela região ali de Toropi, Quevedos e tal, eu acompanhei uma das pequenas centrais hidrelétricas que foram instaladas, se não me engano foi pelo Luciano Hang da Havan, não posso nem falar porque eu não tenho propriedade sobre isso, mas eu lembro que me chamou muita atenção foi a ligação, o que me chamou a atenção da pequena central hidrelétrica não foi o posicionamento dela, porque ela está lá escondida no rio, no meio dos morros, mas sim as linhas de transmissão. Dizem, olha ali, estão puxando uma linha nova. Isso vai acontecer aqui também em Cruz Alta. Vai, Paulinho. Hoje a gente só conseguiu viabilizar a instalação da subestação a partir de uma conexão em rede básica. O que é a rede básica? É o grande sistema interligado nacional em 230 mil volts, que ela passa aí na região da Cruz Alta, ali naquela subestação da MES Energia, MEZ Energia, que é na saída para Ponte Queimada ali. Então nós vamos ter que conectar ali uma linha de transmissão em 69 mil volts, que são essas torres que tu comentou, e dali vão 10 quilômetros até o trevo, né? Na abertura tu comentava ali no trevão ali que vai a Salto do Jacuí, Boa Vista do Incra, né? Santa Maria ali na 158, até ali a gente vai levar essas linhas de transmissão. E ali a gente faz um rebaixamento de 69 mil volts para 23 mil volts, que são esses postes que a gente vê ao longo das rodovias aí no interior, né? Então, toda essa infraestrutura, a gente também depende de obras da subestação da rede básica. A MES Energia, ela está fazendo uma obra também na subestação deles, ali em Cruz Alta, onde a gente vai conectar. Então, é tudo interligado, né, Paulinho? Ao passo que a gente consegue sair dali, leva essa torre de transmissão por 10 quilômetros até o ponto ali no trevo que vai a Salto do Jacuí, ali constrói a subestação e distribui a energia para outras regiões. Só para te dar um exemplo, hoje toda a região de Panambi e Tupanciretã, os sistemas são atendidos pela subestação antiga da CE, ali em Cruz Alta, né? Sim. Esses dois sistemas têm um gargalo, eles não têm energia disponível hoje mais. Temos um sério problema em Tupanciretã e Panambi. O que a Coprel fez? Nos últimos 2 anos, nós propusemos para a EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, ela que faz todo o planejamento do sistema de transmissão das torres, né, linhas de transmissão no país. Propusemos nós fazermos um estudo e apresentar para eles para resolver toda essa situação da região de Panambi,
Santa Bárbara, todo esse miolo aí, que é desabastecido de linhas de transmissão. A EPE concordou, a gente fez um estudo e vai para um grande leilão de transmissão, uma linha que sai de Santo Ângelo até Tapera. São 200 quilômetros de linha de transmissão que vão ser necessários para a gente conseguir conectando subestações como essa que a gente está fazendo em Cruz Alta nessas grandes torres, porque senão não é possível, não tem energia para chegar até as subestações. Então é extremamente complexo esse planejamento das transmissoras, né, para atender as subestações de carga como a da Coprel, a da RGE, a da Hidropan, a Panambi, né. Então depende toda dessa infraestrutura aí e de casar todos esses investimentos, né? É um assunto assim pra gente ficar uma manhã inteira conversando, né? Porque realmente, isso que eu nem falei de tecnologia contigo, e eu já vou deixar aqui amarrado que uma hora você vai ter que vir no programa aqui, se estiver passando por Cruz Alta, ou pode ser também dessa forma pela internet, pra gente falar um pouquinho sobre tecnologia, porque eu sei que tu tem uma expertise nisso e gosta também dessa situação do uso da tecnologia na infraestrutura. A Coprel teve uma modernização aí, eu li alguma coisa sobre ERP da Coprel, da gestão comercial. Fala aí uns 30 segundos só para o nosso ouvinte não ficar fora desse assunto, Ayrton. Maravilha. A gente, para atender todo esse crescimento, não tem jeito, né, Paulinho? Precisa de tecnologia. E aí a gente está num momento também de crescimento, de desenvolvimento, expansão, e precisa de uma transformação digital. A gente está fazendo uma migração do ERP, que é o software, né, que faz toda a gestão administrativa e financeira das organizações, migrando para o SAP, que é a tecnologia que está em 95% das empresas listadas na Bolsa de Valores. Então é o que tem de mais top, vamos dizer assim, de tecnologia, o sistema alemão, e que as grandes indústrias, grandes empresas da nossa região, do estado, do país utilizam, né, até a nível mundial, que é o principal software aí. A gente está, inclusive, o projeto rodando e a previsão da entrada também em março de 2027, acho que devem entrar quase juntas aí a subestação e o ERP novo da Coprel aí, que é o SAP. Coisa boa, hein? Quer dizer que 2027 já está dando uma projeção de um ano de muitas mudanças e evolução da Coprel. Ayrton, obrigado pelo teu bate-papo aí, muito legal. Olha, eu fiquei com muitas dúvidas, por isso mesmo que a gente vai ter que conversar mais. Queria também uma hora conversar contigo sobre esse trabalho muito legal, que é dessas pequenas centrais hidrelétricas que a Coprel tem, qual é o potencial dos nossos rios, da nossa região. Claro que essa nova energia que vem a partir de 2027, com a nova subestação aí da Coprel Cruz Alta 4, ela vai dar um gás melhor, vai dar uma energia para a turma da Soli 3, mas também para as famílias, né, que são cooperadas. Então eu deixo aqui o último espaço para que você fale com essa turma do interior aqui de Cruz Alta, da região, que é abastecido pela Coprel, que eles também podem ter aí um futuro energético garantido. Perfeito. A gente sai hoje de um sistema que tem uma limitação. A própria irrigação, a gente, até o ano passado, nós tínhamos restrições, porque não tinha mais energia na subestação da CE. A gente passa de um momento desses para um novo investimento numa subestação que vai disponibilizar carga, né, Paulinho, para todo o interior de Cruz Alta e nesses 8 municípios que a gente comentou aqui, né? Então, essa demanda reprimida de irrigação a gente consegue atender. Já temos uma fila de espera, o pessoal até está trabalhando direto aí com o nosso comercial e a engenharia para já ir mobilizando os projetos e obras para atender essa demanda reprimida de irrigação. E é muito nessa linha, né, Paulinho, da gente estar na frente do mercado. Precisamos levar uma energia de qualidade, uma energia confiável para o nosso associado, né? Afinal de contas, somos uma cooperativa. A gente ouve falar muito, né, a diferença que é a gente estar lidando com uma cooperativa e uma grande concessionária da energia, né? O acesso que todo mundo tem acesso a todos aqui na Coprel, inclusive aos presidentes, né? Tanto o Matheus como o Jânio. E isso a gente foca muito, né, para levar uma energia cada vez mais de qualidade, uma energia confiável
e uma tarifa módica, a gente costuma usar esse termo, né? Ela não... É difícil de dizer que uma tarifa de energia é barata. Todo mundo acha caro pagar energia, mas ela tem que ser justa. Então esse é o termo que a gente usa, módica, né? Hoje a gente tem condições de levar toda essa qualidade, essa robustez da energia, sendo a 6ª tarifa de energia mais barata do país, Paulinho. Olha São aí. 103 distribuidoras no país. A sexta mais barata do país. A 6ª mais barata do país. Isso nos orgulha, né, da gente conseguir fazer um papel de estar próximo do associado, de levar, de conseguir fazer esses investimentos, né, como a subestação e as redes aí em Cruz Alta, e ainda assim ter uma tarifa justa, módica para o nosso associado. Ah, que legal, hein? Ayrton, ainda se fosse o problema da energia do produtor rural, o PlayStation do Piá, tudo bem, né? Mas é bem bastante coisa, né? Não é fácil, é muita coisa ligada no sistema. Obrigado por esse bate-papo, venha mais vezes ao Ponto Crítico agora que a gente já teve esse contato aí, e vamos torcer para as obras andarem aí para 2027, a gente ter aí a Coprel com a subestação Cruz Alta 4 funcionando a 1000 e levando mais energia para o pessoal. Legal, Paulinho. Nós que agradecemos, as obras estão em andamento, quem passar ali já vai ver. E rapidamente, só fazer um agradecimento também à família Bulé. Eles eram os antigos proprietários da área e hoje eles são os prestadores de serviço também de terraplanagem para nós lá. Eles estão fazendo a terraplanagem, tá bonito de ver, então quem passar ali no trevo já vai poder ir acompanhando as obras, e esperamos que março, abril do ano que vem estejamos com a entrada em operação da subestação. Grande abraço, Paulinho, e estamos à disposição sempre que precisar. Sucesso, Ayrton. Um abraço. Conversei então com o facilitador e engenheiro eletricista da Coprel, Ayrton Azzolin, aqui na programação da Rádio Cruz Alta. Muito bacana o bate-papo com o Ayrton aí, a gente saber de detalhes da Coprel. Eu ainda quero conversar mais com ele para saber de outros assuntos sobre a energia.